Temos mais um diário da gravidez, minhas lindezas e meus lindezos. E esse diário tá super especial. Eu perguntei pra vocês lá no meu Instagram. Você já tá me seguindo no Instagram? Eu tô lá todos os dias conversando com vocês nos stories do Instagram. Então perguntei, eu falei, gente, quais os tópicos que vocês querem ver no próximo diário? A interação foi tão legal e foi tão boa que o nosso diário da gravidez das 25 semanas é um especial com os tópicos que vocês mandaram. É claro que alguns básicos permanecem por aqui. Esse vídeo é inspirado na minha lindeza do meu coração, Lu Ferreira, chata de galocha, e a gente foi adaptando ao longo do tempo. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda se você chegou agora. Já se inscreve no canal, então bora comigo e com a nossa bebezinha que está aqui crescendo a todo vapor, saber quais são os tópicos mais pedidos da semana e tudo que aconteceu nesses últimos 7 dias. Bora lá? O nosso primeiro tópico é sobre o tamanho da nossa bebezinha. Então, segundo as informações, que a gente obteve, a bebê está do tamanho de um alho poró. É muito engraçada essa comparação com vegetais. Na semana passada ela era uma espiga de milho. E isso equivale a mais ou menos 35 centímetros e uma média de 700 gramas. Eu fiz ultrassom e é realmente isso, gente. Ela tá com 30 e poucos centímetros e 670 e poucos gramas. É muito louco, gente. Que delícia, bebê. Parabéns pelo seu crescimento, filha. O segundo tópico foi assinado pela Malu Pontes. Querida, você fez uma sugestão excelente. Ela pergunta: mais de uma coisa que eu não sabia ou que eu só soube depois que eu engravidei. Malu, são tantas, né? Até te respondi lá no Instagram e aqui eu separei algumas. Minha gente, o corpo muda, é óbvio. Você sabe que a barriga cresce. Mas, gente, eu não tenho nenhuma amiga muito próxima que for grávida perto de mim que me contasse algumas coisas como o próprio mamilo, que começa a ficar mais escuro. E não é só quando começa a amamentar. O meu mamilo começou a crescer, ele ficou maior e a escurecer e a textura da pele mudando. É muito louco como o corpo sabe o que faz, né? Desde acho que o 3º ou 4º mês. E a secreção vaginal também, que era uma coisa que eu não sabia, que a gente fica com muito mais umidade nessa região e que é normal, então acaba tendo um pouquinho mais de corrimento. É normal também, não sabia. E uma coisa muito louca, que eu venho lendo vários livros sobre a questão do parto humanizado e tal, e antes eu achava que parto humanizado era ter o bebê na água, ou seja, não sabia de nada, né? E na verdade, gente, o parto humanizado, depois quando eu fui entender o que ele realmente é, eu passei a admirar ainda mais, porque pra quem engravida, gente, é muito importante você entender como você deseja que seja o seu parto. Então eu sempre me visualizei assim, tendo o meu bebê ou a minha bebê na água. Sempre tive essa vontade e tudo mais. Mas eu não entendia tudo que envolvia. Eu não entendia que alguns procedimentos feitos no hospital não são necessários, mas acabam sendo procedimentos feitos sempre. E que o parto humanizado veio para te ajudar a escolher, a você fazer o seu plano de parto com as coisas que você realmente deseja. E que você possa entender quais são os seus direitos ali. Então tem muitos hospitais hoje em dia e médicos hoje em dia e equipes que trabalham dessa forma humanizada para que a gestante possa escolher o que ela quer. Então mesmo, por exemplo, eu acho que todo mundo tem o direito de decidir o que quer. Então se você decidiu ter uma cesárea, por exemplo, ela pode ser humanizada. Você pode escolher como você quer que te conduzam, se te toquem, se não te toquem. E no caso do parto normal, você pode querer que o seu parto normal seja natural, sem indução, sem que acelerem o processo. Você pode querer ouvir uma música, ter um aroma, você pode querer determinadas pessoas ali ao seu lado ou não. Você pode até escolher que a sua doula só fique perto de você quando você pedir. Então, o parto humanizado, eu acho que traz para a gestante a condução disso tudo, para que ela, dentro dos desejos dela, saiba como quer que seja esse momento e que todas as pessoas que vão participar estejam alinhadas com isso. Então, não é nascer na água, o parto humanizado é muito maior do que isso, que acho que foi uma das minhas grandes descobertas. E por isso que eu digo pra vocês, é super importante entender qual é o parto que você realmente deseja e pesquisar um pouco sobre. Por mais que você tenha medo, morra de medo de sentir dor na hora do parto normal, entende um pouquinho mais o que é. Assim, não descarte as suas possibilidades, porque a gente pode escolher. É claro que em algumas situações o nosso corpo
talvez não colabore para que seja da maneira como você quis, mas acho que a gente pode escolher desde o começo, pode se preparar para isso. Por exemplo, eu que desejo ter um parto normal e natural, se possível, poxa, eu tô me preparando, tô fazendo exercício pro períneo, gente. Eu não sabia que isso existia, eu não sabia que existia o epinô, que é como se fosse uma bolinha que você infla para treinar a região do períneo para que ela fique mais elástica. Então são tantas coisas que eu não fazia ideia que existiam e que felizmente com o auxílio da doula, que a doula é uma profissional que ela te dá o apoio mesmo, o apoio emocional, ela te dá toda uma questão de informações, te explica sobre todas as suas possibilidades, sobre a questão do parto humanizado. Então ela é uma pessoa que te prepara, que te dá informação, que te abastece. Então eu não sabia nem direito o que uma doula fazia, eu sempre falei, eu quero ter uma doula, mas eu não nem fazia ideia. E aí que tá também. De acordo com o que você deseja pro seu parto, você vai ter os profissionais que estão alinhados com isso, que já entendam essa linguagem, que já trabalhem dessa forma. Então é importante que você tenha um obstetra que seja humanizado também, e por aí vai, um hospital que fale essa linguagem, que esteja preparado para isso. Então foram coisas assim, uma enxurrada de boas informações que eu tive só agora. E imagino outras também, assim, que eu acabei esquecendo de falar, mas tem muita coisa que a gente descobre só na hora que a gente vive mesmo. E agora Priscila, ela vai assinar o terceiro tópico. Ju, o que você falava que não iria fazer na gravidez e fez? Minha gente, né? Eu falava, eu vou ser a grávida mais zen do mundo. Eu vou ser uma grávida super yogi, que vou fazer yoga todo dia. Eu não vou comer doce, açúcar refinado. Ah, vai. As emoções ficam à flor da pele. E uma coisa que eu aprendi é que sim, a gente tem que ter responsabilidade sobre as escolhas que a gente faz, porque a gente tá escolhendo por nós e por um bebê que tá na barriga. E a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de saúde emocional do bebê também, então as coisas que você pensa, que você fala, como você se relaciona com as pessoas à sua volta, o tipo de conteúdo, de informação que você recebe, então que tipo de filme você vê, que tipo de série você vê, isso é saudável também pro seu bebê. Então a gente tem que ser bem responsável, mas não dá, assim, eu não tô dizendo pra vocês que é impossível ser super na linha, mas acho que a gente tem que ser flexível, que foi um domingo zen que eu fiz agora, falando sobre a flexibilidade, porque tem momentos em que você, tipo eu, queria comer o doce, gorduroso, cheio de açúcar, e eu comi. Só que aí é ter a consciência de voltar pra linha e falar, não vai ser assim todos os dias, isso não faz bem pra nossa saúde, de vez em quando. Tudo bem. Tive que ficar de repouso um tempão, falei pra vocês nas outras semanas, então não fui a gestante mais yogi do mundo como eu achava que eu ia ser. Então às vezes a gente morde a língua, sabe? De uma forma geral, eu tô conseguindo seguir as coisas que são importantes pra mim, que é um estilo de vida mais equilibrado, tranquilo, um ambiente saudável, mentalmente saudável. Mas muita coisa foge do nosso controle. E isso faz a gente lembrar que a gente não tá no controle do mundo à nossa volta. Eu achei que a minha saúde fosse ser a melhor do mundo, tive bronquite, tive urticária, tive que ficar de repouso, enfim. Pra gente aprender que tem que respirar fundo e entender que se tá sendo assim tem algum motivo. Nada acontece à toa. E eu acho que isso também, vou mandar até um beijo, isso se relaciona com a pergunta que a minha amiga Fê fez. Ela assina o canal, o blog Pigmento F, ela é lá do Chile, brasileira, mora lá no Chile, uma querida. Fê, obrigada por ter mandado aqui, que ela falou quantas vezes você pagou a língua na gravidez. Então, eu acho que esse último tópico responde aí, Fê, um pouquinho da minha pagação de língua, que eu sei que não vai parar por aqui, né? Muita coisa deve acontecer ainda. A Dalila me perguntou, já tem umas 2 semanas, sobre depilação íntima. Ju, você tá fazendo? Porque muitas grávidas se desencorajam e ou ficam muito sensíveis. Dalila, eu posso te dizer que eu sempre, assim, a questão da depilação íntima, eu sempre preferi fazer com cera. Então é uma depiladora, a Filó daqui de Santos, que me depila há anos. E eu posso te dizer que faz meses que eu não a vejo. Você já entendeu a minha resposta, né? Eu tenho aqui também em casa outros métodos que eu preferi usar.
É claro que eu já não me enxergo mais lá embaixo. Então, dependendo do método que eu for usar, vai ficar meio marromeno. Mas, assim, muita gente acaba aparando, raspando e por aí vai. Eu não optei pelos cremes depilatórios porque eu li que eles têm muitos componentes que talvez não sejam legais na gravidez. Mas se vocês usaram, me conta aqui. Isso é uma questão de você conversar com o seu médico. Mas depilação de... Eu tô poupando o meu corpo, assim, guardando coragem pra... Falei, bom, na hora do parto, se eu tiver que sentir dor, eu vou sentir. Eu tô disposta a sentir a dor do parto. Mas todas as outras eu tô me poupando por enquanto. A Cami Alves perguntou as impressões do pai. Então vamos deixar aqui as impressões do pai transmitidas pelo Krika. E ela também quis saber sobre o comportamento dos gatinhos depois da gestação. E aí, pessoal, a Gil me convidou para compartilhar um pouco com vocês as minhas impressões, a minha experiência nessa nova fase. A gente está fazendo as aulas com a doula, a gente está indo para cursos no hospital, a gente está falando e conversando com os amigos sobre educação, sobre tudo que envolve esse mundo de ser pai, né? E na minha família já os meus primos, alguns e primas, alguns já têm filhos, a gente acaba com certeza aprendendo muitas coisas com as pessoas que a gente admira. Quando se trata de uma nova vida, é uma coisa que não tem preço, né? Então a gente tem que levar muito a sério e eu tô me esforçando o máximo para estar pronto, né, para esse novo momento. Eu me pego o tempo todo com frio na barriga. Quando você vê, quando você observa e quando você consegue sentir, o negócio começa a ficar muito real e dá um frio na barriga, dá medo, dá felicidade, você fica ansioso, é um mix muito grande de emoções. E a gente tem que saber lidar com essas emoções, né? Então, muita fome, junto com a Ju, eu tô com uma fome assim que eu nunca tive, que eu acho que os pais, pelo menos eu também estou grávido, né? Eu tô sentindo essa fome de uma nova maneira. Tenho certeza que vai ser ainda mais mágico no momento que nossa filha nasce, mas esse momento aqui também é muito especial. Cami, os gatos são muito sábios, né? Eu constatei isso, venho constatando nos últimos tempos. Um exemplo que eu vou dar pra vocês. Semana passada eu mostrei o bercinho que chegou da Bichitu, todo feito à mão, uma coisa super delicada, que tá aqui do lado, ali bonitinho. E aí eu fiquei pensando, os gatos vão causar no berço, né? Eu vou ter que ficar de olho e tudo. Mas eu também não deixei de colocar o bercinho aqui do lado pra curtir o bercinho por conta dos gatos, porque eu acho que não é assim que funciona. Eu não gosto de me privar porque eles estão aqui, eu acho que isso não existe, né? Os gatos, eles têm o comportamento deles, são super independentes e têm vontades próprias, mas eu também não fico encanada por conta disso. Eles não subiram no berço nenhuma vez. O Pisco sobe em tudo, puxa tudo. Ele ama cutucar o sofá da sala. Ele nem chegou perto. A Paçoca, que ela adora dormir aqui com a gente, em cima da gente, era um pulo pra ela ir ali. Ela não foi. E eles vêm, eles deitam na minha barriga. Nos dias que eu tô mais sensível, tem alguns dias que eu tô super sensível, aí que eu fico meio choramingando, assim, eles vêm, eles deitam, põem a pata na minha barriga. É a coisa mais linda. O Pisco, ele anda, assim, muito agitado. Ele tá passando alguns dias na casa da tia Michele, que tá aqui atrás, que lá tem a mãe dele, os irmãozinhos dele, então ele gosta do ambiente, é um ambiente que ele já conhece, que é familiar. E como ele tava muito agitado de madrugada, porque a gente acha que a Paçoca tava entrando no cio, e esses hormônios dela estavam mexendo com ele, apesar dele ser castrado também, consultando veterinários, falaram que sim, pode acontecer. Então a gente deixou ele lá, porque ela castrou, então ela tá com pontinho, tudo, pra ele não ficar pulando em cima dela. Deixou alguns dias. Mas de uma forma geral, eles estão super mais sensíveis, eles sabem que eu tô grávida. Muitas me perguntaram da preparação para amamentação, já tá chegando esse tópico, mas antes, a Landinha Galdino, achei legal a pergunta dela. Quanto tempo depois de parar o anticoncepcional você engravidou? É um bom tema, concordo, Landinha. Eu parei de tomar o anticoncepcional, comentei com vocês naquele vídeo das intuições, né, antes da minha gravidez, que é um vídeo muito legal pra vocês assistirem, vou deixar aqui embaixo pra vocês o link. Eu parei de tomar o anticoncepcional em outubro, no dia 21 de outubro, eu me lembro do dia. Foi assim, imagina que eu acordei num dia e não tinha planos de ser mãe.
Aconteceram várias coisas na minha vida e nesse dia me baixou o download da maternidade do tipo, você vai ser mãe, você vai tirar esse anel, usava o anel anticoncepcional, você vai tirar esse anel, você vai pra Índia e quando você voltar você vai ser mãe. Ou seja, né, tipo, eu tive essa premonição toda e foi exatamente isso que aconteceu. Naquele mesmo dia eu parei de usar o anticoncepcional e 6 meses depois eu engravidei. Não fizemos tabelinha. Respondendo a pergunta de outra querida que falou, você se preparou, tomou vitaminas pra engravidar e tudo? Não fiz nada. Eu deixei, ó, o barbudinho que tá lá em cima cuidando da gente decidir quando é que eu tinha que ficar grávida. A Nanda Cavalcante queria saber mais sobre a minha preparação pro parto, fazer vídeo na aula de yoga, que agora eu voltei, né? E muitas me pediram pra eu gravar com a doula também, com a Adriana. A Adriana Vieira, ela é, assim, precursora da doulagem aqui em Santos, maravilhosa. Eu conheço a Adriana há mais de 10 anos. Sim, gente, isso merece um vídeo específico. Se vocês querem um vídeo específico, já deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver nesse vídeo, porque daí a gente faz um assunto específico. E agora vamos falar das mamas, porque muitas me perguntaram. Deixa eu buscar aqui a pergunta certinha. A Tatiane Bells me perguntou, como você tem se preparado? Você vai amamentar exclusivo até 6 meses e continuar até 2 anos, como recomenda a Organização Mundial de Saúde? E a Caco Bianchi pediu os cuidados com as mamas para a preparação da amamentação. Antes de eu ficar grávida, eu sabia daquela coisa, passa a buchinha, toma sol. Uma amiga, ela colocava, ela não tinha como tomar sol, né? Porque imagina fazer topless, assim, não é uma coisa tão simples. Adoraria, mas eu não tenho, assim, eu fiquei pensando, não tem onde fazer aqui em Santos, né? E também não quero ser presa. Então eu tenho uma amiga, Pri, que faz as drenagens em mim, e ela falou que na época que ela engravidou do filho dela, que hoje tem 16 anos, ela usava uma lâmpada e deixava o calor da lâmpada fazer a função do sol, né, de queimar assim, não encostar, mas de deixar perto. Aí eu sabia desses métodos todos, aí uma tia minha falou, Ju, você tem que fazer assim, ó, esticar a mama, puxar, beliscar, você ouve de tudo, né? E daí eu falei, bom, eu vou começar a conversar com algumas amigas, assim, outras amigas, pra saber mais. E eu comecei a perceber que muita gente não faz nada, e que não tem nada de errado em não fazer nada. Ina May, ou Aina May, é a mãe, a autora, mãe, master, musa da amamentação. E ela fala, não faça nada. Então, assim, nos livros que eu li também, de Ayurveda e tudo mais, fala que o corpo se prepara sozinho. E eu senti, porque aí você vai ouvir dica de tudo quanto é gente, e aí você tem que seguir a tua intuição, é o que eu falo pra vocês. Segue o que o seu corpo tá falando. E meu corpo falou, não faz nada. Eu não senti vontade de fazer nada. Eu até fui atrás de uma buchinha vegetal pra fazer no banho, assim, tal, não sei o quê. Aí depois conversando com algumas amigas doulas, e aí elas falam, Ju, o corpo se prepara. Então eu optei por não fazer nada. E daí quando eu amamentar, eu vou contar pra vocês como tá sendo a experiência. E respondendo a pergunta, assim, pretendo amamentar muito. E tô conversando com os meus peitos que cresceram muito, cresceram 2 tamanhos, então estamos plenas aqui no tamanho 46. Então, assim, converso com o meu peito, agradeço por isso, tô passando o óleo em volta da mama, não passo em cima, então óleo de prevenção de estria, mas meu peito é assim, cheio de estria, desde que eu sou adolescente, eu não ligo muito pra elas. Quero amamentar sim, quero ter essa conexão, então tô me preparando mentalmente também, porque acho que não adianta nada a gente se preparar só fisicamente e a cabeça ter medo de doer, medo de rachar, medo de não descer. Então, assim, prepara e fala, não, tá tudo fluindo, o meu corpo tá se preparando perfeitamente, o meu corpo é perfeito pra isso. Eu acho que muito do que a gente vibra vai determinar como vai ser a sua realidade, vocês sabem disso. Então, eu tô seguindo esse caminho. E daí, gente, juntando com os tópicos que fazem parte, né, do diário, eu vou deixar as comprinhas, né, se eu comprei alguma coisa. Chegaram algumas coisas que eu tinha pedido. Eu queria mostrar pra vocês esse ofurozinho. Eu acabei comprando esse, ó, tá vendo? Essa parte sai. Porque eu achei esse apoio super legal. E uma coisa eu descobri também, que junta com aquele tópico, né, alguma coisa que você não sabia antes. Gente, ofurô tem vários tipos. E não é só a marca que varia, varia tamanho. Esse daqui é
Baby Tub. Essas coisas vieram lá da Tricai. Na Tricai tem, tipo, acho que um arsenal do que a gente precisa, né? Desde roupinha, banho, higiene. Esse é de 0 a 6 meses. Porque eu tava vendo de outras marcas, aquela Safety First, Burgioto, acho alguma coisa assim. E daí eu percebi que muitos eram pra já depois dos 6 meses. Então o banhinho de ofurô acaba não sendo aquele banho higiênico, é um banho mais relaxante. Então é super interessante pra acalmar o bebê, ajuda nas cólicas e tudo mais. Pesquisem sobre isso, que é um assunto super legal. E daí eu queria dar uma dica pra vocês. Quando eu comecei a comprar as roupinhas da bebê, que ela ainda não tem nome, já falei pra vocês, vai vir me perguntando. Eu só comprei até os 6 meses, gente, porque eu queria entender o que ela ia gostar de usar. Alguns bebês não se adaptam com determinados tipos de mijão ou de calça, e alguns não se dão com outras coisas, e por aí vai. Então eu queria entender quais são os hábitos de moda dela. Aí, esses dias eu tava lá na Tricai olhando as coisinhas que faltavam e eu vi que tinha muita coisa de inverno em promoção. Esse conjuntinho aqui que eu comprei, ó que bonitinho, é de moletomzinho. É um moletomzinho assim que não é tão flexível, ele é mais durinho assim, é grossinho, é bem flaneladinho, tá? Foi R$34. O baldinho não, né? O ofurô foi 60 e poucos, que eu me lembro. Aí aproveitei e comprei 2 vestidinhos, que também foram nessa faixa de 35. Comprei um pra bebê, que eu achei uma gracinha, todo floridinho. Lá na Dinamarca, essas margaridas são símbolo do país, da rainha mesmo, né? Então eu achei bem dinamarquesinho. E comprei também pra Heloísa, pra filha da Bruna, da minha amiga, que tá grávida de 5 dias a mais que eu. A gente vai parir juntas quase, praticamente. E comprei também o termômetro de banho, que eu achei que fosse uma coisa importante. Tem muitas mães que vão assim na intuição, mas eu falei, enquanto eu testo a minha intuição, eu prefiro usar o termômetro. Então esse daqui da Kiko, ele vem com a temperatura tanto em Celsius quanto em Fahrenheit, tá? Porque alguns são importados e não tem a temperatura em Celsius. Então foram essas as coisinhas da semana. Muito bem, muito bem. Ansiosa para... O carrinho vai chegar, o carrinho vai chegar. Demorei, gente, pra me entender com qual carrinho eu achava ideal. É claro que carrinho é uma coisa que na prática a gente vai entender e que eu sei que mães de primeira viagem adoram carrinhos trambolhos. Eu quero um carrinho versátil, mas que tenha a versão trambolho, sim. E quando ela tiver maiorzinha, é claro que a gente vai querer um carrinho mais guarda-chuva, mais leve, mais prático. Mas eu quero vivenciar, carregar minha bebê num carrinho com Moisés, com tudo que eu tenho direito, essas coisas todas. Então, tá chegando, eu vou falar sobre isso depois com vocês. Então a nossa dica da semana, que é um tópico que eu acrescentei, a inspiração da semana, a dica da semana, em relação aos livros que eu tô lendo, ao conteúdo que eu consumo, vídeos e tudo mais. Já que eu falei da Ina Mace, então aqui tá o guia dela, esse daqui é o Guide to Breastfeeding. E aí eu sei que eu falo de um monte de livro escrito em inglês, porque, gente, metade da minha família é gringa, e a minha amiga que me deu esse é gringa, ela é estoniana. Ai, gente, eu fico muito chateada, porque não traduzem os livros pro Brasil. Eu acho que existe uma máfia que não quer que a gente tenha boa informação, não é possível. Sério, eu já ouvi isso, que muitos livros sobre parto ativo, parto normal, não vêm porque... eles são meio vetados, mas enfim, não tô aqui pra fazer polêmica. Eu vou pesquisar, eu vou perguntar pra doula, pras pessoas ativas sobre amamentação. Tem o pessoal da ONG Anjos do Leite. Eu vou perguntar pra eles o que eles indicam de leitura pra amamentação. E eu trago esse conteúdo pra vocês no próximo diário. E temos a barriga da semana. Pode ser assim mesmo, aqui na cama? Hoje vocês estão aqui no meu quarto. Bem-vindos e bem-vindas à barriguita da semana. Ó, barriguita da semana. Oi, filha. Oi, todo mundo. Olham aqui. Então esta é a barriguita da semanita. Bom, e a minha impressão é que a Ju esqueceu de finalizar o vídeo. Mas tudo bem, dizem que grávida fica um pouquinho mais esquecida. Então a gente dá um descontinho, hein, Ju? Domingo tem Domingo Zen pra vocês e semana que vem tem mais vídeos. Beijo!